Olá, saudações a todos, espero encontrá-los bem. Me chamo Gabriel Gomes Rocha e, juntamente com o professor Dr. Marcelo Prado Amaral Rosa, desenvolvemos a pesquisa intitulada Percepções de Professores sobre Recursos Digitais nas Aulas Online. Nós fazemos parte do programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, e desenvolvemos essa pesquisa dentro de uma disciplina do mestrado, em que o professor Marcelo era o nosso professor da disciplina e eu era estudante, eu sou estudante do curso e estava cursando essa disciplina e desenvolvemos sobre as percepções dos professores, que eram os nossos colegas. Então, para desenvolver essa pesquisa, nós seguimos, como introdução, então, principalmente, a pesquisa ela tem como o cerne da pesquisa, é saber essas percepções dos professores sobre essa utilização dos recursos digitais em sala de aula, o que eles percebem, dificuldades e relatos mesmo. Então, a relevância é baseada em 3 aspectos: como são utilizados os recursos digitais, as dificuldades da utilização dos recursos e os relatos dos professores para confrontar tudo isso, e ver o que realmente surge, quais são essas percepções mais mínimas destes professores durante essa utilização. Para nortear essa pesquisa, para seguir a pesquisa, na verdade começar essa pesquisa, a questão norteadora que nos ajudou foi como professores cursistas de um programa de pós-graduação, de um programa stricto sensu, percebem a utilização dos recursos digitais nas aulas online. Para conseguir responder essa pergunta, nós traçamos o objetivo geral, que é compreender as percepções dos professores sobre a utilização de recursos digitais nas aulas online. Seguindo, a metodologia de pesquisa, então, uma abordagem de pesquisa, uma investigação de natureza qualitativa, Silveira e Córdoba, 2019, na página 31, eles fundamentam muito bem sobre a pesquisa qualitativa, não se preocupar tanto com os dados, mas sim o aprofundamento dessa pesquisa, e o método de análise, a análise textual discursiva, embasada em Moraes e Galeazzi. O perfil dos participantes, então teve 6 participantes que são professores e estudantes, como já foi relatado no programa de pós-graduação. São 3 pessoas do sexo biológico feminino, 3 do sexo masculino, e aqui algumas questões sobre idade, que a idade mínima é 26 anos, a idade máxima é 37 anos, sobre a formação desses professores, sobre a atuação deles, em que muitos trabalham com matemática, física, pedagogia, inglês, didática da matemática, os níveis de ensino que eles atuam, então o ensino fundamental, temos 2 anos, ensino fundamental, anos finais, e também do ensino médio, e instituições privadas e públicas, com diversas cargas horárias e tempos de regência. O instrumento de coleta de dados foi um questionário, em que a primeira pergunta era como você utiliza esses recursos, quais as principais dificuldades que você percebe na sua prática em relação ao uso de recursos digitais em aulas online, para o ensino e para a aprendizagem dos estudantes em ciência e matemática. E na terceira é um exemplo, alguma narrativa sobre essa utilização. A análise textual discursiva, segundo Moraes e Galeazzi, ela segue alguns processos, Primeiro, a unitarização, que a gente desconstrói o corpus em que os participantes responderam e a gente obtém as unidades de sentido. Depois passa para a categorização, em que a gente começa a agrupar essas unidades de sentido e nomear elas. Geramos categorias intermediárias a partir do reagrupamento e, por final, a gente gera categorias finais que respondem à questão de pesquisa. Também passa pela construção de metatextos, a finalização, que é a descrição e interpretação, depois a escrita e reescrita desses metatextos e depois um texto final concluindo esse trabalho. Depois das respostas dos participantes, a gente encontrou 61 unidades de sentido, 30 delas fizeram emergir a categoria chamada Utilização e Planejamento dos Recursos Digitais. Depois, 9 delas fizeram emergir a categoria Aprender se torna mais atrativo e personalizado. E 22 delas fazem emergir a categoria Dificuldades na utilização dos recursos digitais. As considerações finais desta pesquisa, então, a gente consegue, evidencia-se, depois que a gente termina esse projeto de pesquisa e volta à questão norteadora,
a gente evidencia que os recursos digitais estão presentes em todo o processo de ensino e no processo de aprendizagem, desde a introdução de conteúdos, passando pela fixação e pela avaliação. A utilização de recursos digitais na percepção dos professores se torna mais difícil pelo longo tempo de planejamento e exploração de novos recursos, além da dificuldade de acompanhamento do desenvolvimento do estudante. Por outro lado, esses mesmos professores salientam que a utilização dos recursos digitais torna a aula mais interativa e atrativa, transformando a aprendizagem em um processo gamificado e personalizado. Então, muito obrigado. Essa apresentação foi sucinta, corrida, de uma pesquisa que foi elaborada com muito carinho. Seguem aqui as referências. Novamente, obrigado e bom congresso a todos.